5 formas de transformar o Google no maior ativo da sua empresa. Tá, vamos lá para a apresentação. Então, eu queria começar a nossa apresentação com uma questão para vocês. Né? Então, qual é o momento da verdade da empresa de vocês? Né? Pô, mas, Silvio, o que é esse momento da verdade? Né? Para o consumidor, né, é o momento que ele escolhe o produto de vocês dentre uma gama enorme de outras opções, de outros concorrentes, né, de outros produtos, de outras marcas. É o momento que ele decide, né, a compra, né, no caso de um produto de consumo na prateleira, ou fazendo um pedido, né, ou através de algum outro processo de compra, né, através de um botão de compra na internet hoje. Né. E quando a gente fala em negócios, né, em business to business, né, em prestação de serviços, é o momento que o cliente decide optar pelo seu serviço, pela sua empresa. Né? Então, esse é um momento que as empresas consideram, foi definido como o momento zero da verdade. Né? Que a partir de um estímulo, a partir de uma necessidade do cliente, dos consumidores ou das empresas, né, apoiado por um estímulo de propaganda, de publicidade, de merchandising, né, o consumidor, o cliente, ele faz uma pesquisa e decide pela compra. Né? A compra, o momento zero da verdade para a gente, como empresas, é esse momento de decisão que ele decide pelo nosso produto. Né? E o segundo momento da verdade seria a experiência que ele tem em relação ao nosso produto e ao nosso serviço. Só vou voltar aqui, só para acompanhar, se vocês estão me acompanhando aqui. Tá, eu estou um pouco enferrujado com a ferramenta aqui, então às vezes eu peço desculpas, vai dar umas pausas a mais aqui. Mas vamos lá. Então, a partir desse, vou voltar aqui, vamos lá. Então, isso aqui era uma verdade até uma mudança radical acontecer em termos de 15 anos atrás. Foi justamente, né, a popularização da internet como ferramenta de informação. A internet começou como uma novidade, como toda tecnologia, foi ganhando adeptos, né, começou a ser uma ferramenta complementar para as pessoas se informarem, e hoje é o que é, né, todo mundo não vive sem. Né, é uma coisa incrível a gente avaliar que até tão pouco tempo atrás isso aqui não existia. Né, e hoje ela faz parte cada vez mais da nossa vida no dia a dia do cotidiano. Isso provocou uma mudança muito grande na forma também como as empresas se apresentam, né, como os clientes e os consumidores se informam sobre os produtos e sobre as próprias empresas. Né, e a evolução disso, né, foi justamente o Google. Né. O Google e as ferramentas de pesquisa que a precederam, né, vamos falar de Alta Vista, de quem tem um pouquinho mais de idade, aí, que está na internet há um pouco mais tempo, de Alta Vista, de Yahoo, que está aí, né, de outras ferramentas, do KD, das ferramentas brasileiras, né, busca aqui. Então, o Google e as ferramentas de busca, os buscadores, eles revolucionaram a forma como nós buscamos a informação, nós pesquisamos não só informações de todo e qualquer tipo, né? Desde informações sobre como é que vai estar o tempo hoje, né? O que aconteceu de interessante no dia, né? Ou que produto eu vou comprar, para onde eu vou viajar, né? Quem está vendendo mais barato, né? O Google se transformou num verdadeiro oráculo do nosso dia a dia, né? Para vocês terem uma noção da importância e do peso que o Google se transformou hoje, eu trouxe aqui alguns dados para mostrar para vocês. Tá? O Google hoje, ele responde no mundo por 60% das pesquisas que são feitas na internet. Né? Aqui tem alguns outros dados que são interessantes de mostrar. Por exemplo, diariamente são feitas 7,2 bilhões de page views, quer dizer, são pesquisadas 7,2 bilhões de páginas na internet pelo Google. Tá? Mensalmente são feitas 87,8 bilhões de pesquisas. É muita coisa.
Tá? O Google é o primeiro site em termos globais aqui no ranking. Né? Hoje, talvez, essa pesquisa aqui é de 2010, ela talvez esteja um pouco ultrapassada, mas eu não acredito que se ela perdeu esse primeiro lugar, talvez, para o Facebook, né, ela não deve estar entre os dois primeiros. Né? Então, mostra aqui a importância que ela tem não só ela tem no mundo. Tá? E no Brasil, como é que a gente pode definir isso? Segundo uma pesquisa da Serasa Experian, 90% das buscas no Brasil são feitas pelo Google. O Google, aqui no Brasil, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que o Bing, o Yahoo tem uma participação mais expressiva, no Brasil o Google praticamente domina as buscas. Quer dizer, 9 em cada 10 pessoas que fazem alguma pesquisa na internet via buscadores usam o Google. Tá? Então, hoje a gente fala de buscador no Brasil, site de pesquisa, né, o Google se transformou no site de pesquisa. Praticamente todo mundo usa. 50% dos investimentos que são feitos em publicidade na internet, né, a estimativa é que são feitas via Google. Quer dizer, enquanto os outros 50% são gastos em banners, em outros tipos de propaganda, né? A outra metade toda é feita pelo Google. Via o quê? Via links patrocinados, via redes de conteúdo, né? Via anúncios feitos nos canais que o Google tem, como o Google+, e o YouTube, por exemplo. Tá? Então, a gente, no Brasil, está falando de 50% da verba publicitária está concentrada no Google. Uma pesquisa feita pelo raio-x do e-commerce indicou que 90% dos consumidores brasileiros, né, dá preferência ao Google nas pesquisas de produtos. É a mesma coisa, bate com o número de pessoas que fazem pesquisas no Google. Quer dizer, o Google hoje é o sinônimo de pesquisa na internet no Brasil. Outro número interessante, quando a gente fala de Google especificamente, né, 86% dos consumidores, né, preferem as buscas orgânicas, né, no Google, quer dizer, aqueles resultados que aparecem do lado direito das pesquisas, né, lado direito logo abaixo dos anúncios, e 14%, né, preferem os links patrocinados. Né? Então, o ideal aqui, nesse caso aqui, é que uma empresa que tenha tanto link patrocinado quanto um trabalho de otimização para aparecer bem posicionada nas buscas do Google, ela tem praticamente 100%, né, de visibilidade para os consumidores que ela está buscando. 50% do faturamento do e-commerce hoje, de acordo com essa pesquisa raio-x do e-commerce no Brasil, né, vem do Google, da busca orgânica. Tá? Se você juntar um pouquinho essa parte de links patrocinados, a gente vai ter que mais da metade do faturamento das lojas, das empresas de e-commerce, vem do Google. Então, daí a gente tem uma noção da importância que o Google, as ferramentas de pesquisa, principalmente o Google e a internet como um todo, né, elas passam a ter na decisão de compra dos consumidores. Né? Essa mudança de comportamento, essa mudança do processo de decisão, ela passou a ser tão importante que o Google fez uma pesquisa recente, né, e criou um novo termo para esse processo, para esse comportamento. Eles chamaram de momento zero da verdade, né? Que em inglês significa Zero Moment of Truth, né? O ZMOT. Né? O que é esse ZMOT? O ZMOT, como vocês veem aqui, ele passa a ser, e como o próprio nome diz, né, de uma forma bem direta, como os americanos gostam de definições, né? Ele é o processo que chega a ser mais importante que o primeiro momento da verdade, o momento que a pessoa escolhe o produto. Porque o momento zero da verdade é o momento que ela começa a definir a decisão de compra dela. E ela vai ser influenciada por vários sites, por várias informações, por várias formas de pesquisa, né, por várias fontes que ela vai usar, né, para ter como referência a sua escolha de compra. Então, essa é o papel que a internet e o Google em particular estão tendo hoje,
na realidade das empresas. Então, o importante, é claro, vai ser sempre o primeiro momento da verdade, o momento que a pessoa escolhe a sua empresa, o seu produto, a sua marca, né? Mas no marketing digital, o que a gente tem que olhar e o que isso tem que ser cada vez mais claro para as empresas, né? Que a forma como ela vai chegar na sua empresa e a forma como ela vai decidir a escolha dela pela sua empresa, pelo seu produto, pela sua marca, vai depender muito de como você, a sua empresa, ela está inserida nesse ambiente da internet. Né, nesses sites, nessas fontes, nessas redes sociais, né, tudo que está envolvendo a internet hoje. Eu vou passar para vocês aqui uma pesquisa que o próprio Google fez em relação à importância da internet nesse processo, tá ok? Vou passar alguns dados aqui. Ó. 70% dos consumidores leem análises na internet, em sites de compra, em sites de referência, em blogs, antes de fazer uma compra. Isso aqui é um exemplo do que a gente está falando do que é o Zemote hoje. Tá? 79% nos Estados Unidos já usa o smartphone para ajudar nas compras. Eu não sei se vocês já acompanharam ou têm acompanhado um programa que mostrou que, por exemplo, no Japão, na Coreia e nos Estados Unidos, que já tem um mercado consolidado de smartphones e uma internet que funciona, uma internet que é ágil, né, que você pode acessar na rua, já tem pontos de Wi-Fi até gratuitos nas cidades, né? A pessoa ela vê um produto numa vitrine, né, e ela imediatamente pega o smartphone dela, acessa e faz uma pesquisa de produto, vai se informar sobre o que é aquilo lá, se ela encontra o mesmo produto numa loja com um preço menor, né, alguma oferta. Então, isso já é uma realidade em outros países, e pela velocidade que o mercado de smartphones e tablets está crescendo no Brasil, fatalmente vai chegar. Eu só acho que só não é maior ainda pela qualidade da transmissão de internet no Brasil, que ainda deixa a desejar. Mas isso com certeza vai ser uma realidade. 54% das pessoas fazem comparação de produtos online. Então, se você tem uma loja, se você tem uma empresa, principalmente uma loja de e-commerce, né, não acredite que a pessoa vai no seu site, vai achar o seu site e vai fazer a compra. Ela sempre vai fazer uma comparação antes. De cada 10 pessoas, pelo menos 5 vão fazer isso. Né? Então isso dá uma amostra da importância que a sua empresa tem que dar a não só se concentrar no seu site, mas também em outras ferramentas, em outros canais da internet. Né? E aqui um último exemplo relativo a mães, né, que é um mercado também muito importante. 83% de mães fazem pesquisa online depois de ver TV. E aqui é um dado interessante que mostra o que a gente chama de cross-mídia, que é o cruzamento de canais de comunicação, né, na influência das pessoas. Quer dizer, não é só a internet, a TV está influindo muito. Não sei se vocês acompanharam, semana passada foi feita uma pesquisa que mostrou aqui no Brasil que 60% das pessoas que assistem TV, dos internautas, estão acessando a internet. Né? Então, isso aqui mostra um pouquinho do poder que esse cross-mídia, esse cruzamento de comunicação, de canais de comunicação, pode ter. Tá? Então, a gente não está falando mais nem só de internet. A internet está se integrando com outros canais, principalmente a TV. Né? Então, é uma coisa para vocês pensarem em relação à sua comunicação, ao seu marketing. Por exemplo, uma pessoa que vê a propaganda na TV, ou faz um comentário, está assistindo a novela, vê alguma coisa que interessa, imediatamente ela pode comentar isso numa rede social, ou imediatamente ela pode entrar no site da empresa que está fazendo o merchandising, uma referência ali na novela, para consultar aquele tipo de produto. Então, uma coisa que está acontecendo já nos Estados Unidos, isso aqui é uma realidade lá fora, né? E com certeza aqui no Brasil a gente não tem pesquisas, mas com certeza está caminhando para isso. Agora eu queria fazer para vocês falar aqui um momento rápido de reflexão. Né? A gente comentou essa questão das empresas, né, do movimento que está acontecendo, né, do Zemote, né, da influência da internet na decisão de compra
das pessoas, podem ser tanto consumidores quanto clientes, né? Eu queria que vocês também pensassem um pouco nisso, né? Qual é o momento zero da verdade na internet para vocês? Opa, perdão pessoal, como eu falei, eu tô um pouquinho enferrujado no uso dessa ferramenta. Vamos voltar aqui. Opa, aqui a apresentação, aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Qual é o momento zero da verdade para a empresa de vocês? Né? Eu não sei se vocês chegaram, é um exercício, né, uma reflexão que eu convido todos a fazer. Né? Ou seja, vocês já pensaram como a sua empresa, a empresa de vocês, como vocês promovem os produtos de vocês, os serviços de vocês na internet, né? De forma que os teus consumidores, os potenciais clientes de vocês, conheçam a empresa de vocês, possam avaliar, né, vocês e tomarem a decisão pela sua empresa de compra, de contratação, de orçamento, né? E esse aqui é o tema da nossa palestra, justamente, né? É ajudar vocês, ajudar a sua empresa a começar a construir essa realidade dentro da internet através do marketing digital. Tá? É vocês construírem esse momento zero, ajudar a empresa a construir um momento zero da verdade na internet. Tá? Então, esses são 5 passos que a gente criou, tá? Que a gente sugere, né? Que são 5 passos essenciais para fazer esse trabalho. Tá? Sim, a gente tem em conta que o marketing digital pode ser uma área bastante complexa, porque toda hora surgem novas ferramentas, surgem novas tecnologias, surgem novas tendências, o mercado se segmenta, né? É preciso estar sempre acompanhando novidades, mas alguns passos são básicos, né? Como no marketing, né? São passos básicos que vocês mesmos, o próprio empresário, o próprio empreendedor, o próprio gestor de marketing e comunicação dentro da empresa, ele pode começar a estudar e avaliar, né, para se inserir dentro dessa realidade do momento zero da verdade. Tá? O primeiro passo é avaliar o mercado. Tá? Então, como é que eu vou avaliar o mercado? Pô, se eu já tenho pesquisa, ou minha empresa, pesquisa custa caro, né, eu não sei como é que eu faço, né, isso aqui é só coisas para empresas grandes, só multinacional consegue pagar o preço de uma pesquisa. Né? Sim, isso é realidade ainda, né, mas a internet tem ajudado muito nesse sentido, né, a tornar as informações e esses dados mais acessíveis, né, para todos, né, para pequenas empresas, para médias empresas e para grandes empresas. Basta que a gente saiba, né, onde procurar e como procurar. Tá? Então, hoje, qualquer empresa, de qualquer segmento, tem condições de saber um pouco mais, de avaliar um pouco mais sobre o seu mercado dentro da internet. Tá? Por exemplo, o próprio Google, que fornece tantas informações sobre pesquisas, ele também fornece ferramentas muito importantes, muito valiosas para fazer esse trabalho. Tá? Uma delas se chama Google Insights. O Google Insights, ele faz uma avaliação, aqui está um exemplo para vocês que eu vou falar, que eu peguei aqui, né? O Google Insights, ele faz uma avaliação do volume de pesquisas de determinados termos que você vai consultar, né, e ao longo do tempo. Né? Com isso, o que você consegue fazer? Você consegue determinar o nível de interesse das pessoas sobre, por exemplo, um determinado produto. Aqui eu escolhi, vamos falar aqui do exemplo que eu coloquei, né? O determinado produto que eu estou falando aqui é Férias Fortaleza, até porque a gente já está em setembro, né? Já está chegando na metade de setembro, já está na hora da gente de programar as nossas férias de final de ano, né? Então eu já estou dando até uma dica aqui para quem está se planejando para isso. E também para as agências, eventuais agências de turismo que estejam acompanhando a nossa palestra, né, também já ter um exemplo prático, direto, de como é que elas podem usar essa ferramenta nas suas pesquisas. Tá? Então, Férias em Fortaleza, o Google Insights, ele pode te indicar, como eu falei, né, o volume de pesquisas de acordo com uma linha de tempo. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei Férias em Fortaleza, vocês estão vendo aqui,
que o volume de pesquisa, ele não dá um número exato, tá? Ele dá um número representativo, porque é difícil para a ferramenta avaliar números absolutos. Então, ela dá um volume assim, relativo, de acordo com o tempo, para você ter uma noção de como é que essa procura aumenta ou diminui ao longo dos meses ou ao longo dos anos. Então, eu fiz uma pesquisa aqui de exemplo, tá? Então, a gente pode ver que a partir de 2007, essa pesquisa começou a ser relevante, né? O Google começou a avaliar com relevância pela ferramenta aqui no Brasil, né? Você vê picos, né, de interesse no termo férias Fortaleza ao longo dos anos. Se a gente pegar aqui um determinado ano, 2011, 2012, você vai ver que no final do ano, você tem um pico, é claro, férias de final de ano, então as pessoas estão se programando, né? E um outro pico na metade do ano, que são as férias de julho. Então, obviamente, você tem dois picos aqui que correspondem às férias. Para uma empresa de turismo, uma agência de turismo, uma empresa que vende passagens aéreas, um hotel, né? As empresas que dependem de turismo lá em Fortaleza, o que é interessante você avaliar aqui? O momento, por exemplo, que você precisa anunciar, né, o momento que as pessoas começam a se interessar em viajar para Fortaleza, você vai conseguir ver nesses gráficos aqui, né, o momento que elas começam a fazer pesquisa sobre esse assunto. Então, se eu sou uma agência de turismo, né, e eu estou vendo aqui o momento que eu vou viajar, eu tenho que olhar, por exemplo, que no período de 2012, a gente tem que começar a se planejar para as férias de julho, de repente, em março. Né? Por quê? Na internet. Por quê? Porque é o período que as pessoas estão começando a pesquisar sobre isso. Tá? Então, eu vou apresentar aqui um outro gráfico, uma outra tabelinha aqui, que ela mostra que a evolução das pesquisas nos últimos 12 meses, né, sobre o termo férias Fortaleza. Tá? Então, aqui a gente consegue ver de uma forma mais detalhada, né, os picos de pesquisa sobre esse assunto. Então, a gente vê, como foi mostrado no gráfico anterior, que há uma evolução a partir, por exemplo, no ano passado, né, teve uma queda depois das férias de julho, né, e ela volta a ter esse interesse a partir de outubro. Esse interesse vai aumentando, diminui um pouquinho aqui no final de novembro, início de dezembro, e aumenta no começo de janeiro. Então, se eu sou uma agência de viagem, sou uma empresa interessada em turismo na região de Fortaleza, né, o momento interessante para começar a veicular propaganda na internet, ou diretamente até pelo Google, seria outubro, né, outubro, no caso do ano passado. E aqui, olhando no caso de, fazendo uma projeção para esse ano, né, a gente vê essa queda em setembro, nesse momento aqui, mas a gente fazendo a projeção em relação ao ano passado, a gente já vai ver que a tendência nas próximas semanas é que comece a aumentar esse interesse. Né? Então, já está na hora de eu me programar, né, em relação à minha publicidade, o que eu vou fazer, né, para promover minha empresa, né, em Fortaleza, o meu hotel, a minha venda de passagens, né, os meus produtos, né, na região. Tá? Aqui é um outro dado da mesma ferramenta do Google Insights, que é interessante para a gente ver de onde vem o grande volume de pesquisas. Né? Então, aqui é interessante a gente verificar que o grande volume de pesquisa sobre férias em Fortaleza vem da própria região Nordeste e vem do próprio estado do Ceará. Quer dizer, a maioria das pessoas do Ceará está interessada em tirar férias de Fortaleza. E aqui a gente, nós, por exemplo, aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, a gente tem uma visão, até isso que é o interessante da ferramenta de pesquisa, a gente tem uma falsa visão que o grande volume de pesquisa viria da região Sudeste. Muita gente viaja aqui da região Sudeste para o Nordeste. Né? E existe, mas o volume de pesquisas em relação ao próprio volume de pesquisas de pessoas interessadas, cearenses querendo ir para Fortaleza, né, tem uma diferença muito grande. Então, a partir daqui, é possível também avaliar, né, de onde vem o teu potencial cliente, o teu potencial consumidor. Né? Então, se eu sou uma agência aqui, eu posso avaliar, né, e se eu sou da região, eu posso avaliar que o grande fluxo de pessoas que vão para Fortaleza, né, é do próprio estado. Aqui eu peguei vou falar rapidamente aqui só para vocês verem uma variação do mesmo termo, variando apenas da região. Você vê que, por exemplo, férias em Recife tem um outro comportamento de pesquisa. Né? Então,
Ele tem os picos, né, os picos de final de ano e de meio de ano continuam, mas o volume de pesquisa já é diferente, o volume de pesquisas é maior. Né? Então você vê o comportamento que eles tiveram ao longo dos últimos anos, ele era baixo, com pico somente nas férias, né? E a partir de 2010 você teve que começar a ter uma procura muito maior, maior até que em Fortaleza. Então vamos passar para aquele gráfico que mostra a evolução ao longo do tempo, você vai perceber como é que essa evolução vem ocorrendo nos últimos 12 meses. Então, da mesma coisa. Em final de outubro, começa a ter um volume maior de pesquisas sobre esse assunto, sobre férias em Recife. Tem um pico até início de janeiro, ele cai depois das férias e vai aumentar de novo. Então, você vê uma evolução diferente. E aqui, em 2012, você vê que teve uma queda brusca de pesquisas em relação a férias em Recife. Tá? Então, o crescimento ele vai ocorrer a partir das próximas semanas, provavelmente, né? Mas ele vai ser de acordo com o ano passado ou ele vai ter um novo comportamento. Né? E essa informação serve, como toda informação de pesquisa, para você avaliar com outras informações, com outros dados que você tem a partir do seu negócio, a partir da sua própria experiência. Né? Então, esse ano vai ser melhor que o ano passado, mas esse ano a economia já não está tão boa. Né? Esse ano o nível de inadimplência está aumentando, né? A inflação aumentou. Né? Então tem outras variáveis que entram na avaliação que você aplica junto com essa pesquisa que vai te ajudar a definir ou a projetar os teus investimentos, né? E as suas próprias receitas, o desempenho da sua empresa, né? Tanto agora como nos próximos meses. Então, essa é uma ferramenta, o Google Insights é uma ferramenta gratuita, está disponível para qualquer pessoa, basta ter uma conta de Gmail no Google, você tem acesso a essas informações. Né? O Google disponibiliza relatórios, você pode pegar essas informações e transformar em relatórios, né? Em tabelas no próprio Word Excel, né? no Windows Excel. Né, o Office, né, e usar essas informações no seu planejamento de uma forma bastante prática. Né. Então, esse é um exemplo de ferramenta que o Google disponibiliza, né, que você pode usar para fazer a sua pesquisa de mercado, para você avaliar o seu mercado, e que está disponível, basta você usar, está à disposição. Tá. Aqui, eu vou falar rapidamente, tem um outro painel que mostra também o índice de procura das pesquisas, né, vindas do Google sobre férias em Recife. Da mesma forma que Fortaleza, né, você vê que Pernambuco, né, é a região que você vai ter o maior número de pesquisas. São Paulo logo em seguida. Né, então você vê da região sudeste, que tem um grande volume de turistas que vão para a região nordeste, São Paulo é que tem mais interesse nessa região. Tá ok? Passo 2 aí. O segundo passo é ser relevante. Aqui, ser relevante, o que a gente está falando? É não só você estar amplamente na internet, como a gente vai falar que é o próximo passo, mas você ser relevante em relação ao seu cliente, ao seu consumidor. É você levar informações que sejam importantes, que tenham qualidade, que vão fazer diferença, que vão diferenciar a sua empresa às outras pesquisas que o teu potencial cliente, teu potencial consumidor vai encontrar na internet. Tá? Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre uma loja, né, hoje em dia, até com o crescimento do e-commerce, você vai encontrar lojas hoje de praticamente tudo. Se eu estou procurando um tênis, né, uma câmera fotográfica, uma TV de LED, eu vou encontrar centenas de ofertas, né, de marcas, de produtos, condições de pagamento. Então, como é que você vai se diferenciar para esse público em termos de conteúdo? Né? O que você oferece de diferente, de relevante, que vai ajudá-lo a tomar uma decisão favorável, né, a sua empresa, ao seu produto, à sua marca. Né? Então, isso que a gente sugere, isso que a sua empresa, você tem que pensar, né, na hora de fazer o teu planejamento de marketing digital. Tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo da Natura, um exemplo geral aqui, um exemplo genérico, mas é um exemplo de que eu fiquei impressionado, eu fico impressionado da preocupação da Natura com os públicos que ela atende.
Então a Natura, acho que não precisa de apresentação, né? Uma das principais empresas brasileiras e do mundo nessa área de cosméticos, na área de produtos de beleza e saúde. Né? E para a gente que é consumidor final, né, a gente costuma a conhecer a Natura somente pela imagem que ela tem, né, em relação aos produtos. Mas a Natura ela tem vários públicos. Né? Temos nós, os consumidores, né? Existem as consultoras. Só baixar aqui para a gente poder ver. Né? A força de vendas, né? A equipe de vendas, os colaboradores, os fornecedores, né? Os investidores, né? Os colaboradores, que são os terceirizados, e os fornecedores de matérias-primas. Né? Então, para cada público, né? Vou passar aqui, para cada público, a Natura desenvolveu um site específico dentro do site principal dela, do site institucional. Então, o site institucional acabou até virando um portal, um guarda-chuva, né, que você entra, você chega à Natura pelo site principal, né, e dependendo do teu perfil de público da Natura, você pode se encaminhar, né, para um site específico que está de acordo com os teus interesses. Então, aqui, por exemplo, é o site de consumidor final. A maioria é o público feminino, né? Faz uma apresentação dos produtos, né? Eles têm uma preocupação de segmentar os produtos de acordo com a idade das pessoas, né? Eles têm os blogs, eles têm contrato com colaboradores de maquiadores, de pessoal especialistas em beleza, né? Esteticistas, né? Então, a preocupação do site é dar todo tipo de informação, né, que a pessoa queira, né, a consumidora principalmente, né, não só em relação aos produtos dela, mas como ela usar os produtos, né, e informações relevantes sobre especialistas que usam os produtos da Natura e podem ajudar a dar dicas de como você usar melhor esses produtos. É um site muito, muito interessante. Para as consultoras são as vendedoras porta a porta, né? O canal da Natura principal é venda porta a porta, então eles têm um site que é voltado especificamente para essas vendedoras, para essas consultoras, né? As consultoras de beleza, que eles chamam. Tá? Então é a mesma coisa, aqui é necessária uma senha de acesso, né? Mas aqui uma coisa só ilustrativa, a gente não precisa entrar no site, a área interna do site das consultoras para entender, né, um exemplo. Mas a ideia aqui é o que é? Você entra aqui num site que tem as informações específicas para as vendedoras, o que elas precisam saber de novidades, sobre produtos, sobre forma de compra, sobre devolução, sobre novidades, sobre catálogos, tudo é um portal de serviços, né? Então tudo que ela precisa vai estar aqui. Né? Força de vendas, né? É a mesma coisa. A força de vendas ela é um nível que está acima das vendedoras, que são uma equipe de suporte, né? Que faz a parte de logística, a parte de atendimento das vendedoras. Né? Então, eles também têm um canal próprio na internet. Né? Eles podem acessar essas informações. Tá? Opa! Voltar aqui. A parte de colaboradores, não coloquei aqui, mas eu vou citar rapidamente. Né? Também tem um canal direto nisso. Tá? Tem um canal direto dentro do site. Tem um site específico com as informações. Os investidores, a Natura é uma empresa de capital aberto. Então, o investidor tem uma necessidade de informação completamente diferente da consumidora. Ele quer saber a performance da empresa, o custo das ações, o que a empresa está fazendo, né, os relatórios trimestrais. Né? Então, tem uma área restrita também que o investidor pode entrar e se informar em relação a isso. E os fornecedores da Natura, né, que são os fornecedores de matéria-prima, fornecedores de serviços, né, que também são um público, né, que não deixa de ser lembrado pela empresa, é uma coisa que eu acho fantástica. Né. Também tem um canal próprio que eles podem se cadastrar. Se eu não sou um fornecedor da Natura, mas quero ser um candidato, tem um formulário que eu preencho, eles vão avaliar se eu tenho perfil para ser um fornecedor. Eles têm uma área restrita também, com acesso às informações para quem já é fornecedor, né, as novidades que eles estão fazendo, informações relacionadas ali a cada segmento, né, políticas de atuação. Né. Então, é uma forma que a Natura encontrou
de atender, de ser relevante para cada tipo de público dela. Né? Então é uma coisa muito interessante, é um exemplo que eu acho fantástico para usar como referência, e eu sempre procuro passar isso para os nossos clientes, para as empresas que a gente tem contato, passando para vocês também, né? Da preocupação que nós, enquanto empresas, na internet, temos que ter com esse público. Né? Geralmente a gente faz uma apresentação muito básica da nossa empresa, né? A gente usa o site como um simples cartão de visita ali. Às vezes ele tem um pouco mais de informação que um cartão de visitas, literalmente, né? E a internet proporciona um universo de coisas, né? Que você pode trabalhar em relação a atender a começar a atender o teu cliente a partir das informações que você presta sobre a sua própria empresa. Né? Então isso aqui é um exemplo que a Natura foi muito feliz em desenvolver. Tá, vamos lá. Ponto 3. Seja encontrado. Aqui a gente entra nessa questão. Então, além do site, além de ser relevante, né, para o seu cliente, para o seu público-alvo, você também precisa ser encontrado. Então, é claro, o ponto principal é o site. O site, você tem que ter um site. Opa, vamos voltar aqui. Antes eu preciso falar do site, eu preciso falar de outras questões também. Então, o primeiro ponto aqui é ser encontrado. Né? Então, o site é fundamental, você ter o site, mas você precisa também ter outras formas de você ser encontrado. O site, como diria um consultor nosso, o próprio Conrado Adolfo comenta muito nessa parte, é a mesma coisa você ter um outdoor no meio do deserto. Né? O deserto hoje é a internet é enorme, né? E tem tanta informação lá que fica praticamente impossível as empresas, um potencial consumidor, um potencial cliente, ele te achar no meio do nada ali, no meio de tanta informação que ela passa a ser invisível. Né? Então você precisa encontrar formas de ser encontrado na internet. Né? A começar pelo próprio Google. Tá? Então aqui a gente entra nesse próximo slide que eu queria mostrar para vocês. Tá? Esse aqui, eu acho que talvez muitas pessoas muitos de vocês já estejam familiarizados com essa imagem aqui, que é um mapa de calor, né? Um heat map. Né, da página do Google. Para quem não esteja familiarizado, isso aqui exatamente, é um mapa de calor que ele indica o quê? As áreas quentes, onde nessa página, que é a página de pesquisas do Google, há um maior número de cliques. As pessoas mais clicam quando fazem a pesquisa. Então, por exemplo, aqui na parte amarela para o vermelho, é onde se concentra o maior número de cliques. E a parte indo para o azul, né, vermelho, o amarelo, o verde, indo para o azul e até o escuro, é onde tem menos cliques. Então, se você lembrar que na pesquisa que eu comentei anteriormente, 86% das pessoas, dos consumidores no caso, mas isso vale também para quem faz pesquisa, prefere a busca orgânica, que se concentra aqui, né, e 14% os links patrocinados se concentram aqui, né, a gente vê um exemplo prático do que acontece. Tá? Então, um passo inicial para você ser encontrado na internet é você ser encontrado no Google. Né? Por que disso? Né, a gente explicou logo no começo. O Google é responsável por 90% das pesquisas no Brasil. Né? Então, se você está bem colocado nas pesquisas do Google, com certeza você está aparecendo para o seu público-alvo. Tá? Agora, vamos passar dessa tela aqui, que é o heatmap, né, que tem a página do Google no fundo, para uma página efetiva do Google. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, um exercício. Né? Transponham esse mapa para essa página limpa aqui que está falando que está apresentando aqui uma pesquisa efetiva. Nessa pesquisa efetiva, você vai ver, né, como é que aquele mapa de calor, né, mostra a quantidade de pesquisas que são feitas aqui, né, nessa região, a região à direita das pesquisas orgânicas, e aqui um adendo, né, que eu fiz uma cópia dessa tela e eu não consegui, para poder passar dentro da tela, pegar as pesquisas orgânicas. Por quê? Porque o Google ele já percebeu, né, justamente esse comportamento, e o que ele tem feito? Ele tem jogado cada vez mais anúncios nessa área nobre, né, da página de pesquisas, que é a parte de pesquisa orgânica.
né? E aqui você vai ter a página de anúncios, esse lado direito, os anúncios, né, que vão corresponder às pesquisas. Tá? Você tem que aparecer não só pelo Google, né? Então, é uma coisa que eu tinha colocado no aspecto 2. Então, você tem que ser relevante, né? Você tem que ser visto, né? Você não pode ter um outdoor no deserto, você precisa chamar as pessoas para verem, né? Você tem que ser visível onde as pessoas estão, definindo melhor, né? E não pode se limitar somente ao Google, somente ao seu site, né? Você hoje, como acredito que todos tenham acompanhado, hoje a internet é uma coisa que está no nosso dia a dia, e não só o Google, né? Então as pessoas hoje estão no YouTube, estão no SlideShare, estão no Twitter, estão postando fotos no Flickr, né? Estão usando ou estão deixando de usar o Orkut, mas ainda tem muita gente lá, né? Tem muita gente que coloca perfil de trabalho no LinkedIn, né? Faz questionamentos no Formspring, todo dia está surgindo vídeos no YouTube, assiste vídeos no YouTube, todo dia surge uma rede social nova, né? Surge um site novo, né? Cuja tendência pode estourar, virar um novo Facebook. Então, o importante é que você procure entender onde seu público-alvo está, onde seu público-alvo se interessa, né, os canais que ele mais interessa na internet, e criar os seus canais lá, né, estar presente lá também. Então, aqui eu usei um exemplo também genérico da CVC, tá, que é uma grande agência de viagem aqui brasileira, um exemplo puramente genérico para mostrar a questão de férias em Fortaleza, né, férias em Recife, né. Então, como é que eles estão sendo relevantes? Como é que eles estão sendo presentes, né? Com anúncios no Google, né, eles estão aparecendo no Google, né, e eles também se preocupam em aparecer em outros canais. Então, se você entrar no YouTube, né, a CVC disponibiliza lá vídeos, né, turísticos sobre a região, por exemplo, Fortaleza, né, por exemplo, sobre Recife, outras cidades, outros destinos que eles trabalham. Então, eles não estão preocupados só em aparecer com o site, né? Eles estão preocupados em ter uma presença efetiva, né? Onde os potenciais clientes deles vão estar e podem usar para pesquisar as informações para os destinos que eles estão interessados. Tá? Aqui um outro exemplo também genérico, mas falando também, a CVC também está presente no Facebook. Se você olhar, aqui eu estou dando exemplos genéricos, né, e exemplos bem específicos, porque a nossa apresentação aqui tem um tempo, né, mas a gente está vendo aqui, se eu procurar no Twitter, se eu procurar em outros canais, a gente com certeza vai encontrar a CVC também. Ponto 4. Mensuração. Né? É importante você fazer essa pesquisa de mercado, você buscar ser relevante para o seu público-alvo, né? Pesquisa de mercado, você identificar seu público-alvo, você ser relevante, procurar ser relevante para esse público-alvo, né? Você estar presente, você ser facilmente encontrado por eles, né? E o que é importante também, você mensurar esse público. Né? Então, mensurar não só o público, quanto esse trabalho que você faz na internet. O que é essa mensuração? Né? Você criar indicadores que permitam você acompanhar a evolução desse trabalho e determinar os resultados que esse trabalho está tendo. Tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo rápido, que é o Google Analytics. Né? O Google Analytics é uma ferramenta também do Google, né, que eu acho que muitos de vocês, se não conhecem, já não usam, né, já ouviram falar, já estão pretendendo inserir no site. Né? O Google Analytics é uma ferramenta que inicialmente foi feita para fazer uma medição de audiência do site, de audiência do retorno de propaganda que as pesquisas do Google orgânicas e as pesquisas vindas de publicidade elas geram para o site, e aos poucos ela está tá incorporando outros canais da internet. Né? Então, por exemplo, hoje o Google pode mensurar, por exemplo, as visitas que vêm do YouTube, por exemplo, né, do Google+, a rede social do próprio Google, né, e o Google Analytics ele vem evoluindo em relação a formas de mensuração, a forma de apresentar esses resultados, essas informações. Então, hoje é possível, além de ter vários tipos de relatórios sobre a visitação
né, no seu site, né, é possível você também entender por onde as pessoas passaram antes de chegar ao seu site, né, que é uma ferramenta chamada funil de canais. Né. Então, antes de chegar ao seu site, a pessoa pode ter conhecido a sua empresa por uma campanha de link patrocinado. Só que em vez de ir diretamente para o seu site, ela pode ter pesquisado um vídeo seu no YouTube, né? E aí depois ter ido para o seu site. E pode ser que depois ela vá lá no Google, do Google Mais, e faça um comentário sobre a sua empresa lá. Ou ela faça uma pesquisa para saber o que estão falando da sua empresa no Google Mais. Né? E isso tudo começa a ser monitorado, por exemplo, pelo Google Analytics. Você começa a ter um entendimento maior, né, do comportamento de compra e da decisão das pessoas. E a gente volta para o conceito de Zemote, né, que a gente tinha falado antes. Então, é muito importante você ter os indicadores e, sobretudo, no caso, o Analytics é mais uma ferramenta gratuita que o Google disponibiliza, saber usar essas informações. Tá? Por último aqui, né, encerrando aqui, que a gente já está estourando no tempo, peço desculpas, aqui era para ter sido mais rápido, mas vamos terminar aqui, já estamos na última parte. Né? Faça um planejamento. Né? Então, reúna tudo que a gente falou aqui em um planejamento. Tá? Um planejamento que contenha as ações específicas que você vai fazer, de planejamento, de busca de mercado-alvo, né? Definir o mercado, o público-alvo, como é que ele se comporta na internet, como é que sua empresa vai ser achada por esse público-alvo, como é que você vai se diferenciar, né, para esse público-alvo, como é que você vai ter um contato mais direto com ele, né? E como é que você vai efetivar vendas, ou vai efetivar uma compra, ou vai efetivar um relacionamento que você deseja ter com esse público. Tá? Então, nós sugerimos aqui, né, um trabalho, a MagoWeb, nós temos uma parceria com o Conrado Adolfo, o professor Conrado Adolfo, que é um especialista de marketing digital, que desenvolveu uma metodologia brasileira, tendo como realidade, a nossa realidade, né, a realidade brasileira, né, a realidade das empresas brasileiras em termos de marketing digital. Então, ele desenvolveu uma metodologia que nós, como parceiros, nós adotamos também no nosso trabalho, que envolve 8 passos. Né? Eu não vou me estender aqui na apresentação, a gente pode conversar depois, quem tiver interesse, depois podemos conversar sobre o que são exatamente os 8 passos, né, e como é que você trabalhar cada um deles e como usar efetivamente para o seu mercado. Mas uma metodologia, um método, uma técnica que você tenha para juntar todas essas ações, esse planejamento, esse estudo em uma forma de plano de ação, né, isso é fundamental. Tá? Por fim, aqui, para a gente encerrar a nossa palestra, né, e para vocês aplicarem de forma prática isso que a gente falou aqui, os 5 passos, né, eu fiz um rápido checklist aqui do que vocês precisam avaliar na hora de pensar em marketing digital, em pensar tudo que a gente falou aqui. Tá, primeiro, é pensar nas palavras-chave que definem o negócio de vocês. Tá? Isso é fundamental, né? Como a gente já comentou, Google hoje é uma das principais formas de tornar sua empresa visível na internet, né? E o Google funciona por meio de palavras, né? Como na nossa comunicação aqui. Né? Então, por meio das palavras-chave, ele vai identificar, né, o ramo de negócio de vocês, né? Ele vai associar o ramo de negócio de vocês com o interesse das pessoas que estão buscando a empresa de vocês. Então, ter palavra-chave que defina o negócio de vocês é fundamental. Então, um estudo de palavra-chave é a primeira lição de casa para quem quer participar da internet efetivamente, né, e ter resultados. Opa, vamos lá. Né? Estudar como é que os clientes em potencial encontram a sua empresa na internet. Aqui a gente volta a esse passo. Né? Então, tem o site, é pelo site. Né? O que as pessoas, nosso potencial cliente ou consumidor, ele costuma acessar na internet? O Facebook, o que ele faz no Facebook? É o Flickr, o que ele faz no Flickr? Né? O que ele se interessa nessas redes sociais? Né? Quem que ele segue? Né? Isso é importante você saber, porque a partir de conhecendo o seu público-alvo, fica mais fácil você entender, por exemplo, até as palavras-chave e você desenvolver um plano de ação para se aproximar dessas pessoas nesses canais.
Tá? Call to action. Call to action é uma expressão que a gente usa no marketing digital para definir o quê? Chamar esse potencial cliente a tomar uma ação, a tomar uma atitude. Né? Essa atitude pode ser o quê? Entrar em contato diretamente com vocês, né, com a empresa, pedir um orçamento, né, se inscrever para um webinar, como estamos fazendo aqui, né, se inscrever para receber uma newsletter, né, preencher um formulário de contato ou até mesmo efetivar uma compra. Tá? Então, todo o planejamento de marketing digital que a gente tem falado aqui, né, ele tem que ser direcionado para esse call to action. A pessoa que visita o teu site, que visita os teus canais, que acessa as suas informações, ela tem que tomar uma atitude, né, que você seja direcionada por vocês, em parte, né, e que possa ser mensurada. Né, que é justamente o passo que a gente está dando aqui por meio de indicadores, que também precisam ser avaliados. Quais os indicadores que são mais adequados a avaliar os resultados que vocês estão interessados? Tá? É claro, todo mundo, a gente fala de empresas, o resultado final sempre que mais interessa é vendas. Mas para chegar na venda final, na conversão final, né, são necessários passos, como a gente viu no Zemote. Né? E como é que você chega nesses passos? Cada passo precisa ter um planejamento, né, precisa ter um direcionamento, né, e precisa ter indicadores para avaliar cada um. E por fim, né, avaliar a concorrência. Tá, na internet. Né? Avaliar o concorrente, ele atrapalha, né, e ele também ajuda. O concorrente na internet ele é muito valioso. Por quê? Porque a gente, fazendo um acompanhamento, a gente nos permite, né, acompanhar o que ele está fazendo também e nós aplicarmos as técnicas que ele usa também, fazer um benchmark. Né? Não simplesmente copiar, mas aprender o que eles estão fazendo e desenvolver formas diferentes ou até melhores. Né? Nos aprimorarmos. A concorrência na internet é um aprimoramento. Tá? Então é muito importante acompanhar o que os concorrentes fazem, né? Avaliar o que funciona, o que pode não funcionar, o que está identificado com o seu negócio, porque o que um concorrente faz necessariamente não pode não ser bom para você. Né? E ver o que é possível fazer, o que é possível aprender com esse trabalho que eles fazem. Tá? Então, a internet, o bom da internet é que é um mercado aberto, né? Você está vendo as coisas que estão acontecendo, né? Se você tiver as ferramentas adequadas, né, o conhecimento adequado, você pode tirar muito proveito disso. Por fim, pessoal, eu sugiro para vocês uma indicação de leitura, né, que é o Zemote. A gente falou do Zemote aqui, do conceito de momento zero da verdade, né, Zero Moment of Truth. O Google disponibiliza nesse site, Zero Moment of Truth, todas as informações relativas a esse conceito, né, inclusive com pesquisas, com informações. Eles têm um blog que atualiza continuamente as novidades que vão sendo realizadas nesse sentido. Né, e para quem tiver mais interesse em saber em detalhes sobre o conceito, sobre esses números que eu passei, sobre como utilizar essas informações para a sua empresa, eu indico aqui esse link. Tá? Se vocês quiserem, eu posso passar esse link por e-mail depois para quem tiver interesse, né? Que é o link do livro em português. O site é em inglês, né? Mas ele tem a versão do livro, do e-book, né? Pode ser baixado gratuitamente em uma versão em português. Essa aqui já é o link da versão em português. Tá? Eu recomendo muito a leitura desse livro. Esse livro ele é muito rápido, em 2 horas você pode ler. Né, pode imprimir, se você não gostar de ler pela tela. Né, ele apresenta os conceitos básicos e muito interessante, ele apresenta uma pesquisa que o Google fez em relação a essa mudança de comportamento. Tá? Em determinados segmentos, quantos canais, quantos tipos de informação as pessoas pesquisam na internet antes de tomar uma decisão. Tem várias informações muito interessantes, muito importantes que podem ajudar a sua empresa. Tá ok? Bom, era isso. Opa, está passando aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos. Peço desculpas aqui pelos momentos aqui que eu me atrapalhei um pouquinho com a apresentação aqui da ferramenta. Né? Eu espero que todos tenham conseguido acompanhar a apresentação, né? Não tenham tido problemas aí de técnicos, né? Envolvendo som, envolvendo a transmissão de imagens, né? A apresentação tenha sido clara.
Tá? E eu fico aqui, ó, eu abro aqui, vamos abrir aqui para algumas, para 3 questões aqui de quem nos acompanha, tá? Quem quiser fazer alguma apresentação, tá aberto, alguma questão, o chat vai estar aberto aqui para quem quiser se manifestar. Deixa eu abrir o chat aqui.